JudiCast, o podcast do Judiciário Gaúcho. Olá, ouvinte! O ano de 2022 marca o bicentenário do Tribunal do Júri, um mecanismo fundamental que está na nossa Constituição Federal desde 1822 e que passou por alguns ajustes com a Lei 11.689 de 2008. É um instrumento essencial porque garante a participação democrática da sociedade no sistema de justiça, Rafael Ferri. O Tribunal do Júri é tão importante, Raquel Carneiro, que o Rio Grande do Sul teve recentemente casos emblemáticos. Por isso, a gente leva até você, ouvinte, curiosidades, bastidores, novidades sobre o tema e explica melhor como funciona esse instrumento tão importante de cidadania. Mas antes da gente continuar nosso papo, você sabe como é formado o Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri é o órgão do Poder Judiciário brasileiro em que 7 jurados leigos, presididos por um juiz togado, decidem as causas que são apresentadas. Além deles, participam o promotor de justiça, o advogado, o réu, o escrivão, policiais militares, funcionários da justiça e ainda podem estar presentes testemunhas e espectadores. Desembargador Sérgio Miguel Achute Blattes, que integra a 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Detalhe para a gente. Inicialmente, ele funciona como um processo normal, né? A denúncia, a defesa e o juiz de primeiro grau, ele chega a um determinado momento que chama-se a sentença de pronúncia. Ainda é o juiz singular que toma essa posição. E o réu pronunciado, ele vai a júri. São sorteados de modo prévio 25 jurados que irão comparecer ao julgamento. O que o cidadão precisa ter para se alistar ao júri? O cidadão precisa ter mais de 18 anos, ser eleitor, não ter antecedentes criminais e prestar o serviço de forma voluntária. O alistamento é feito junto ao Tribunal do Júri de sua cidade. Basta levar uma cópia da identidade CPF, certidão negativa criminal e atestado de bons antecedentes. A Justiça também pode pedir às autoridades locais, associações e instituições de ensino que indiquem pessoas para exercer a função. O servidor público aposentado Ari Reinoldo Endres foi jurado durante anos. Como o senhor classificaria essa experiência, seu Ari? A gente se depara com as mais variadas realidades, né? Escabrosas ou não tão escabrosas, tão cruéis ou não tão cruéis. E a gente aprende a ser gente. Isso que eu levo de lição, né? Que eu me sentia que eu estava cumprindo o meu dever de cidadão brasileiro. Na abertura dos trabalhos do Tribunal do Júri são sorteadas 7 pessoas para compor o conselho de sentença. A defesa e a acusação têm o direito de recusar até 3 jurados sem qualquer justificativa. A partir daí, ficam incomunicáveis e não podem trocar ideias entre eles sobre o júri, além de não dar nenhum tipo de sinal sobre condenar ou não o réu. E como é que é feito o voto, desembargador Blattes? O juiz faz uma pergunta e o sujeito responde através de uma cédula, sim ou não. Passa um oficial da justiça com um saquinho, ele deposita o voto válido num saco e o voto inválido no outro saco, certo? Então deu tantos sim, tantos não. Bom, simplesmente isso, o jurado simplesmente diz se o réu está condenado ou não. Quem fixa a sentença, a pena na sentença é o juiz. O JudiCast não poderia deixar de trazer para você, ouvinte, casos do Tribunal do Júri emblemáticos não apenas para a história do Judiciário Gaúcho, mas que marcaram a justiça no Brasil, especialmente crimes que envolvem a morte de jovens e crianças que podem ser mais delicados aos olhos da sociedade. E não são todos os processos que passam pelo procedimento do júri popular, mas somente os crimes dolosos contra a vida. Muitas dessas situações provocam protestos, despertam indignação e repúdio dos cidadãos, gerando repercussão em nível nacional, como o caso do menino Bernardo Boldrini, na cidade de Três Passos.
Doutora Sucilene Engler-Verli, o júri aconteceu em 2019 e foi o primeiro a ser transmitido em tempo real pelo TJ. Como a senhora avalia estar à frente de um caso tão importante? Teve todo um clamor maior por a vítima ser uma criança. Com certeza teve esse tratamento diferenciado por parte do Ministério Público. Então, eles puxavam muito esse aspecto para o convencimento dos jurados, para conseguir que os jurados se comovessem de forma mais intensa. Acho que teve esse amadurecimento, porque a gente conseguiu conduzir de forma até bem, posso dizer que foi bem, o resultado foi bom. Dentro de tudo que poderia acontecer, o resultado foi ótimo, aliás. Em março desse ano, aconteceu o júri do menino Rafael Vinques, na cidade de Planalto, que acabou sendo dissolvido antes mesmo do sorteio dos jurados. Apesar da situação, juíza Marilene Parisotto Campanha, houve uma diferença em proporção ao julgamento de outros casos? Lhe trouxe aprendizados? Principalmente em júris midiáticos em que há um clamor social, para não deixar que esse clamor social, a mídia, as críticas, né, ou mesmo os elogios, eles interfiram na parcialidade. Ele não pode esquecer qual é a sua função no processo. E deve ter uma sensibilidade também, no sentido de ter ciência de que as pessoas que vêm, ou testemunhas, familiares, elas já vêm carregadas de emoção, e que quem deve ser imparcial é o juiz. Acho que eu saí fortalecida, digamos que preparada para o júri, se vier, quando vier. Eu acho que isso ajudou, eu aprendi muito. De 1º a 10 de dezembro de 2021, o júri do caso da Boate Kiss chamou a atenção de todo o país. Para o Estado, um júri aguardado e que mobilizou uma grande estrutura por parte do Judiciário. 8 anos após o incêndio na Boate Kiss, os 4 réus acusados pela morte de 242 vítimas fatais e pelo menos mais de 600 feridos foram condenados, Raquel. Foram 10 dias de trabalho intensos para decidir o destino dos empresários Elisandro Spor e Mauro Hoffman e os integrantes da banda gurizada fandangueira Luciano Bonilha Leão e Marcelo de Jesus dos Santos. Foram acusados de homicídio simples com dolo eventual 242 vezes consumado e 636 tentado. 6 meses após o julgamento, Dr. Orlando Facini Neto, o senhor já presidiu muitos júris, mas o que destacaria em especial no caso da Boate Kiss, a cobertura midiática massiva foi capaz de interferir? Como o senhor avalia? A questão da repercussão midiática do caso, a meu juízo, não é causa da dificuldade do julgamento, é consequência de um caso muito peculiar, que envolvia um número expressivo de vítimas. Nenhum júri no país aludiu a tantas vítimas fatais, e se considerarem as vítimas de tentativas de homicídio, o número é ainda mais expressivo, e, portanto, as dificuldades que envolviam o caso não diziam respeito necessariamente a essa divulgação que é inerente a uma situação dessa, mas de toda estrutura que era necessária e do tempo mesmo, né? Foram 10 dias de julgamento e são essas questões que seguramente tornaram o caso difícil, embora tenhamos realizado a contento o nosso trabalho. Doutor Orlando, nesses 10 dias de trabalho, o que o senhor recorda como principal desafio? Muita emoção também do público que acompanhou a transmissão, não é? Quero crer que o principal desafio foi manter-se física e psicologicamente inteiro, tanto eu como todos os demais que atuaram no júri, todas as partes, porque conforme o tempo vai passando há um desgaste natural e a própria situação envolvida em alguma medida poderia contribuir para que fraquejássemos, e ninguém fraquejou. O público ali aludia principalmente aos familiares
das vítimas, mas também, evidentemente, havia familiares dos acusados que têm todo o direito de defenderem as causas dos réus. Nós temos que compreender também esse lado da questão, mas houve sim alguns momentos de emoção, e eu procurei não permitir que isso influenciasse a mim, e menos ainda aos jurados, que tiveram um comportamento exemplar durante o júri, estiveram sempre aí firmes, foram 10 dias afastados das suas relações, sem receber nada, num caso com uma dramaticidade inequívoca, e seguiram adiante. Sempre que eu lhes indagava, eu indagava muitas vezes aos jurados se entendiam que a gente já devia parar aquele dia para que eles descansassem e começaríamos no dia seguinte, e diziam, não, vamos adiante, eles diziam mesmo, estamos com o senhor, vamos caminhar, vamos trabalhar mais um pouco, e isso viabilizou que fizéssemos aí nosso trabalho manhã, tarde e noite, praticamente todos os dias. Quero crer que um dia apenas nós tenhamos terminado antes das 9h30, 10 da noite. Todos os outros nós avançamos para além desse horário, o que mostra que os jurados aí tiveram uma atuação exemplar. Dr. Orlando, 6 meses após o caso Kiss, o que mudou na sua carreira deste, que foi um dos maiores júris do Brasil? Estou agora mais intensamente dedicado apenas à jurisdição, porque naquele período conjuguei o júri da Boate Kiss com a presidência da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, cargo esse que deixei. Afora isso, a vida de um juiz é feita de casos grandes e casos nem tão grandes. Todavia, aqueles casos que aparentemente não são tão grandes, para a família daquela vítima, daquele processo que não tem nenhuma repercussão, é o maior caso de todos, porque trata-se ali do julgamento de alguém que pode ter subtraído a vida de um familiar, de um ente querido. Para aquele réu, esse é o julgamento mais importante também, porque decide-se o seu destino. De modo que o juiz tem que se comportar num caso de expressão e num caso de menor envergadura da mesma maneira. Com seriedade, fazendo o trabalho. Eu gosto do que faço, sou magistrado exclusivamente na área criminal desde o ano de 2004 e, portanto, a mudança foi nesse sentido. Claro, seria falso não apontar que tornei-me, em alguma medida, um sujeito um pouco mais conhecido. Assim, algumas pessoas até me abordam, conversam um pouco, mas sempre num sentido muito positivo, e que me deixam assim satisfeito de ver que o trabalho foi, pelo menos pela grande maioria das pessoas, aquelas com as quais eu tenho mais contato, aquilo que eu mais verifico, ele foi avaliado positivamente, o que é muito importante. O nosso Judicast, que marca o bicentenário do Tribunal do Júri, vai terminando por aqui. Mas se você quer saber mais sobre os casos que a gente trouxe para você e muitos outros, acesse o site tjrs.jus.br. Obrigada pela parceria no Judicast de hoje, Rafael Ferri. Obrigado a você, Raquel Carneiro. Quer ouvir edições anteriores do nosso Judicast? Então utilize agregadores como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, entre outros. Você também pode ouvir na Rádio Temes no endereço radiotemes.com.br ou baixe o aplicativo da rádio, disponível para sistemas Android e iOS. Até o próximo Judicast. Judicast, o podcast do Judiciário Gaúcho.